Fala galera, tudo bem? Eu sou Dirceu Amaral. Estamos iniciando um curso de apometria online com o patrocínio do Neutra, do Aprendiz de Aruanda. Lembrando que Neutra é o acrônimo de Núcleo de Estudos Universalistas da Terapia Apométrica, Neutra, ok? E vamos começando o curso mostrando para todos, né, as abordagens iniciais. Primeiro, sempre começamos com a ideia conceitual. O que é a apometria? Posteriormente, vamos falar sobre o inspirador da apometria e também sobre o criador da apometria, né, que é a nossa abordagem principal. Tá bom? Em relação ao termo apometria, o que significa esse termo apometria? Qual é o seu significado? Okay? Se nós pensarmos na etimologia da palavra, estudos etimológicos, ou seja, vamos abordar a palavra nos seus radicais, no seu prefixo e no seu sufixo. Assim sendo, apo significa além de, ok? E metron, metria, medida. Então, algo além da medida, ou seja, além dos nossos 5 sentidos. Compreende isso? Antigamente, no início do processo, né, quando ocorreu a inspiração da apometria, o termo usado era hipnometria, devido a uma associação com hipnose. Okay? Entretanto, é um termo impróprio por dar essa ideia de hipnose. Não se trata de uma hipnose, ok? Tá bom? E representa um clássico desdobramento entre o corpo físico, tá, ok? E os corpos espirituais que serão abordados posteriormente no nosso curso. Lembrando que não é propriamente mediunismo, ok? É apenas uma técnica ou técnicas, né, usadas nesse processo onde essa separação, esse desdobramento entre os corpos espirituais e o corpo físico nos permite uma melhor integração e interação com o plano espiritual, ok? Vamos na sequência. Dr. Luiz Rodrigues foi um inspirador. Ele era um farmacêutico, bioquímico, natural de Porto Rico, radicado no Rio de Janeiro. Foi quem primeiro experimentou no Brasil o desdobramento induzido por um operador encarnado. Tudo bem? Ele era hipnólogo, ok? Daí o termo hipnometria. E foi esse termo que ele usou no 6º Congresso Espírita Pan-Americano. Isso em 1963, na cidade de Buenos Aires, né, lá na Argentina. Essa técnica seria a aplicação de pulsos magnéticos com contagem, utilizando salares de dedos, okay? Essa contagem progressiva e concentrada promovia um desdobramento, por sugestão do corpo astral do consulente, também comandando o seu afastamento. Isso foi apresentado posteriormente em 1965 no Hospital Espírita de Porto Alegre, EPA, H-E-P-A, ok? Isso, e nessa palestra, nessa outra apresentação do Luiz Rodrigues, lá em Porto Alegre, estava assistindo a palestra o fundador da apometria. Lembrem-se que nesse período não existia o termo apometria, era hipnometria, proposto pelo Dr. Luiz Rodrigues, nesse primeiro passo, né, da nossa apometria, tá bom? O Dr. Luiz Rodrigues não era espírita, ok? E dele não se teve mais notícia até o seu desencarne. Aí surgiu o nosso herói, okay? O criador da apometria, Dr. José Lacerda de Azevedo, nascido em 12 de junho de 1919, médico, né, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, formado em 1951, né, nessa universidade. Cirurgião, ginecologista, clínico geral renomado, tinha muitos conhecimentos em relação à matemática, física, química, enfim, como cientista, né, botânica, história, tá aí
os seus conhecimentos, parte dos seus conhecimentos, tá bom? E foi responsável pelo desenvolvimento e pela fundamentação científica da apometria. Mais uma vez, Dr. José Lacerda de Azevedo tinha formação, tinha vivência espírita, diferente do Dr. Luiz Rodrigues, ok? A quem inspirou. Lacerda era espírita, kardecista, além de ter pintado os quadros, ter um aspecto artista. Casou em 1947, com sua prima, Dona Senhora Yolanda Lacerda de Azevedo. Médium, caridoso, de grandes virtudes, médium dedicado. Okay? Ocorreu um convite para o Dr. Lacerda participar dessa demonstração, como eu falei para vocês, né, da hipnometria, lá no EPA, né, no Hospital Espírita de Porto Alegre, e foi isso que chamou a atenção do Dr. Lacerda. Okay? E trouxe para nós, através da sua genialidade, o desenvolvimento, a fundamentação da apometria. Tudo bem, moçada? O êxito da apometria reside na utilização de faculdades mediúnicas para entrarmos em contato com o mundo espiritual. Agora vamos entender isso de uma maneira mais fácil e objetiva. Se nós temos a possibilidade de uma separação, né, por intermédio de uma concentração, separarmos os corpos espirituais do corpo físico, teremos uma melhor, como eu falei, interpretação, uma melhor vivência, uma melhor conhecimento, ok, de como que está se processando do lado espiritual, do lado astral, ok, em contato melhor, portanto, com o mundo espiritual, facilitando a interpretação da problemática e, portanto, a sua correção, tá bom? Dr. Lacerda escreveu 2 livros, né? Um deles, Energia e Espírito. Ele nos ensina a lição abaixo. Veja aí. Vivemos uma região do planeta chamada biosfera, tá bom? A zona da manifestação da vida sobre a crosta planetária, portando a superfície terráquea banhada pelo Sol. Essa palavra biosfera vem do grego, mais uma vez, etimologia, né? Bio significa vida, esfera, o local onde essa vida está acontecendo, portanto, a portadora da vida, ok? Onde os animais habitam. Junto a esta biosfera, entretanto, existe uma outra grande região, maior que a biosfera, okay? Em uma dimensão diferente, que é chamada de psicosfera. Psicosfera, psíquico, está relacionado ao pensamento, à emissão mental daqueles que habitam esse orbe planetário, essa região, ok? Tanto encarnados quanto os desencarnados. Okay? Esse conjunto de pensamentos, de emissões fornecida mentalmente por esses seres, vai criar em volta desse planeta a psicosfera. Compreende isso? É claro que, da mesma forma que a biosfera, aquela parte mais material, de contato mais íntimo com os seres que habitam esse planeta, pode ser contaminada pelo uso indevido, e vocês sabem disso, haja vista a grande quantidade, né, de poluição que nós estamos respirando, comendo, bebendo e entrando em contato diariamente. Da mesma forma, a psicosfera também fica contaminada pelos pensamentos, pelas vibrações, emoções e sentimentos degradantes do homem. Então isso cria em volta desse planetinha tão belo, de certa forma, maravilhoso a sua natureza, cria condições não muito favoráveis, condições mais escuras, essa psicosfera mais negra, de maior densidade, ok?
devido ao grande também embate entre as criaturas que aqui habitam. Tá bom? E podemos pensar em regiões também da psicosfera, como também temos regiões na biosfera. Interessam sobremaneira a psicosfera. Então nós temos aí zonas, a zona superior, uma intermediária e uma zona mais profunda. Vamos pela profunda, começar por baixo, região mais profunda, zonas de trevas, chamado de inferno, ok? Podemos pensar em abismos, tá bom? Numa zona intermediária nós temos o umbral, também conhecida como zona de purgatório, ou umbral, que está bem integrada ao nosso ambiente de encarnados. Okay? Estamos no umbral. E a zona superior temos o céu, os céus, né? E o astral inferior. Percebe que a zona superior está escrito céus. Por que céus? Ou deveriam seguir o mesmo critério? A zona intermediária temos os umbrais, tá? Ou como nas zonas mais profundas, trevas, porque existem gradações dentro dessas zonas, entenderam? Então, no umbral existem gradações, ou seja, regiões, né? Dentro desse umbral existem regiões mais densas e menos densas, fazendo uma intermediação, uma transição às zonas superiores, da mesma forma que as regiões mais densas do umbral é uma transição para as trevas, para o abismo. Compreende isso? Então, mesma coisa na zona superior. Então, nós temos céus, também temos gradações, tá bom? Mais ou menos essa ideia que nós queremos passar nesse início de curso em relação a essas divisões e subdivisões da psicosfera. Tá bom, moçada? Ainda o Dr. Lacerda, né, como falei, nosso herói, o nosso criador da apometria, comentou ainda que junto conosco, vivendo em ambiente nosso, embora separados pelos parâmetros dimensionais, encontram-se em grande número entidades espirituais de baixo nível evolutivo, preocupadas com os comezinhos problemas humanos, negócios, ódios, amores mal correspondidos, paixões, preocupações com familiares, dores, angústias, temores e todo o cortejo de sofrimentos morais e físicos, tal qual os homens mortais. Como é que anda o seu pensamento? Como é que anda a sua emoção? Como é que andam os seus objetivos? Será que a sua ideia de vida é apenas essa? Trabalhar, comer, dormir, se reproduzir e seguir a vida assim? Será que em nenhum momento pensamos em algo superior, em algo além disso? Okay? E é assim que esses espíritos desencarnados pensam, muitos pensam assim, chegando às vezes, inclusive, deles nem perceberem que são desencarnados, tal qual é a sua interação, né, com a matéria em si, tá bom? Mais ou menos aí que está na sequência. A maioria vive ainda na erraticidade. O que é a erraticidade? Sem finalidade, útil, não é isso? Errando de bar em bar, ok? Perambulando ao léu. Outros nem se deram conta, como comentamos, né, de estarem desencarnados. Bem comum, tá bom, moçada? A ação do pensamento perturbado desses milhares de espíritos dá como resultante uma nota tônica definida. Falamos isso, lembram? Um padrão vibratório característico, tá bem? Que é o somatório de todas as emissões de frequências desencontradas, sintônicas ou antagônicas, ou seja, em conjunto ou contrárias umas às outras, fruto de pensamentos e interesses dos encarnados e desencarnados, compreende? Então, nós temos que pensar nesse somatório de pensamentos e vibrações encarnados e desencarnados. Isso gera nesse planeta essa psicosfera tão densa, tão pesada, tão difícil. Ok, moçada? Por estarem matizados
pelas emoções de cada um deles, tem força viva, criativa, pois é o sentimento que dá matriz emocional aos nossos atos, ok? Tornando-os mais ou menos ativos e perigosos para os homens, para nós mesmos. Então, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos, aquilo que pensamos em termos de emoções e sentimentos, isso gera um padrão vibratório à nossa volta, que é somado ao dos nossos irmãos, encarnados e desencarnados, dando, portanto, essa grande tônica de baixa qualidade que nós respiramos nesse planeta, ainda, tá bom? Nessa situação, somos grandemente influenciados e até prejudicados, diria mais prejudicados do que influenciados, por esses diversos campos magnéticos, tudo de acordo com o nosso próprio padrão vibratório, como nós comentamos, e o nosso grau de sintonia com esses campos adversos. Tá bom, moçada? Bacana. Da mesma forma que podemos pensar, ou que já mostramos, né, que existe essa emissão mental, vibracional, criando essa psicosfera, okay, negativa, quando oramos, quando temos pensamentos mais voltados para o bem do próximo, sem pensarmos em nosso próprio interesse, mas no interesse do nosso irmão, nós também vibramos à nossa volta condições melhores, ok? Como se nós tivéssemos em um momento uma bolha, imaginem, sem poluições, ou com menos poluições, imaginem, na biosfera, entenderam? Criamos também na psicosfera condições à nossa volta, uma bolha de luz, compreende? Então a oração, as preces, as reuniões, em qualquer religião, não importa a religião, todas as religiões têm esse objetivo de religar com o divino, ok? Isso traz, nesses encontros, cria uma egrégora de luz, compreende? Uma egrégora de bons sentimentos, de boas emoções, uma egrégora que atrai aqueles sofredores que estão já cansados daquele caminhar duro dentro desse processo mais trevoso, mais umbral, ok? Então buscam esses amparos, e aqui são fornecidos pelas igrejas em geral, tá bom, moçada? E também pelas reuniões, onde a tônica fundamental é o bem do próximo, tá bom, moçada? E nisso tudo podemos usar essa grande influência mental na criação de campos de força. Olha que legal! Criação de campos de força. Podem ser de várias formas. Tá aqui, como está dizendo aí, tetraédricos, gravitacionais, ok? Vamos ver depois, daqui a pouquinho, na apometria, muito comum usarmos esses campos de força nos trabalhos apométricos, tá? Trazendo a nossa proteção. Será que nós podemos usar esse campo de força, então, para proteger a minha casa? Vamos ver depois isso. Para nos protegermos, também vamos ver depois, aguarda um pouquinho. Tá? Mas é uma técnica empregada, muito empregada na apometria. Tá bom? Dentro da apometria, também vamos abordar depois, né, mais tarde, as leis. Existem algumas leis, são 13 leis da apometria e uma lei áurea. Esta ideia de campos de força corresponde à 4ª lei da apometria. Tá bom? Lei da formação dos campos de força. Formam-se campos de força com as formas que quisermos, que eu falei. Podemos pensar em campos de força, por exemplo, uma forma... Pensa aí uma forma esférica, pode ser esférica. Uma esfera nos protegendo, uma bolha nos protegendo. Ou protegendo nosso ambiente... Sim ou não? Podemos pensar num cubo, por que não? Num triângulo, numa pirâmide, num círculo. É muito comum as pessoas que estudam magia falar em círculo de proteção. É bem usual, é um campo de força. Ok? Qualquer ramo da magia, de estudos da magia, fala-se em campos de força, fala-se em campos de proteção. Tá?
E não poderia deixar de falarmos também, obviamente, na apometria. Tá bom, moçadinha? Então, formas de campos de força, com as formas que quisermos, ok? Habitualmente usamos, como comentamos, né, uma pirâmide, ok? Só que uma pirâmide de base quadrangular, como as pirâmides do Egito. Lembra da Kelps, Kefren, Miquerinos, as pirâmides, as grandes pirâmides, pirâmide de Gizé, lá do Egito? Lembram? Uma pirâmide de base quadrangular. Ok, moçada. Então, a ideia de campos de força, como nós falamos, é usada na construção de áreas defensivas daquele grupo, daquela casa, e é muito usual, né, como nós falamos, as pirâmides, tá bom? E as pirâmides baseadas nas pirâmides do Egito, Kelps, Kefren e Miquerinos, tá? Mostrado aí na foto da esquerda para a direita. E embaixo nós temos o esquema da pirâmide. Percebam que a base é quadrangular, lembram? Essa base quadrangular está vinculada, não é? Está relacionada ou representa a parte material, tudo bem? E as arestas se encontrando no vértice superior da pirâmide significa o alto, o contato com o divino. Okay? Que se expande de cima para baixo, envolvendo toda a matéria. Olha que interessante. E essas bases, né, quadrangulares e esses vértices, okay, promove nessa pirâmide um grau de resistência maior contra a sua degradação, muitas vezes tentada por espíritos poderosos para influenciar, para adentrar, para destruir as pirâmides. Essa forma geométrica, além de tudo, promove uma melhor resistência a esses ataques. Ok, moçadinha? Legal. Os campos de força, né, como nós falamos também, é usado aí nessas pirâmides por ser um campo magnético perfeitamente definido. Tá? Se for dentro de um trabalho apométrico, ao construirmos essa pirâmide mentalmente, deve abranger toda a casa. Okay? Entretanto, se for uma construção muito grande, podemos resumi-la à nossa mesa de ação, ao nosso grupo de ação, à sala de atuação, ou até mesmo a um só indivíduo, como também é comum, okay? Principalmente na contenção de certos espíritos mais agressivos, mais ligados às revoltas. Tudo bem? Muitas vezes são espíritos não ignorantes, mas são revoltados, ok? E até com certas razões dentro do aspecto de interpretação deles, compreende? São nossos irmãos. Provavelmente fomos assim no passado, até pior do que eles são hoje. Nós já fomos no passado, tá bom? Então não podemos julgá-los em função disso. Tá bom, moçadinha? Quando construímos um campo de força, ok? É claro que é um campo de força que tem um aspecto geométrico. Lembram da geometria divina, geometria sagrada, ok? É mais ou menos nessa vibe, nesse raciocínio. E nós construímos essa pirâmide, essa figura geométrica usando o alfabeto grego. Tá bom, moçadinha? As primeiras letras do alfabeto grego: alfa, beta, gama, delta e epsilon, correspondendo respectivamente às letras A, B, C, D e E. Tudo bem? E ao pronunciarmos essas letras do alfabeto grego, complementamos ou associamos a cada uma delas um estalar de dedos. Por exemplo, alfa, beta, gama, delta, epsilon. Tudo bem? E cada letra dita, cada estalar de dedo está relacionado, se referindo a um vértice dessa pirâmide. Tá bom? Ficando assim. Olha que bonitinho. Alfa, beta, gama, delta, epsilon. Lembrem-se
eu enfatizo isso, que é importante, ao criarmos campos de força, temos certeza absoluta de que ele está sendo realmente feito, ok? Ao nós nos imaginarmos dentro de uma esfera, imagine-se realmente dentro de uma esfera, de uma grande bola envolvendo seu corpo, em proteção, ok? Quando um magista cria aquele círculo de proteção, ele está criando um círculo de proteção à sua volta. Ou então aquele triângulo, que é um outro campo de força, onde vai ser projetado ali a entidade que ele quer conversar, quer se associar, está dentro de um triângulo de proteção, que não consegue sair e não consegue atingir um mago que está dentro de um círculo de proteção. Assim, naquela magia clássica, né, que muitos estudam, né, muitos estão sabendo do que eu estou falando, tá bom? Na apometria é usual, é muito comum a construção de campos de força na forma de pirâmides. Ok? Quando usamos a terminologia grega, sempre estamos, mais uma vez, nos referindo à formação de campos de força em qualquer situação. Tudo bem, moçadinha? É comum construirmos duas pirâmides mentalmente, ok? Uma voltada com vértice para cima e a outra com vértice para baixo, tá ficando unidas pelas suas bases, tudo bem? Daqui a pouco eu te mostro no próximo slide aí como é que ficaria a figurinha. Podemos associar cores, podemos preencher a pirâmide superior com azul, um verde, ok? Podemos preencher a pirâmide inferior com vermelho. Lembrando que essa pirâmide inferior nos protege de ações vindas de baixo ou do embaixo. E a pirâmide superior nos liga com o superior, também nos protege dos entornos, compreende? Podemos utilizar matérias-primas como laser, elétricas, para aumentar o grau de proteção. Então veja que tudo é criação. Nós podemos criar aquilo que mais nos familiarizamos. É mais fácil de criarmos mentalmente. Compreendem isso? Tá bom? Podemos também imaginar no topo da pirâmide superior um símbolo de uma cruz. Ok? Um símbolo crístico sobre essa pirâmide superior. Ok? Aí estão as duas pirâmides, ok? Uma com vértice superior, com verdinho, e a de baixo, vermelhinho, com vértice inferior. Perceba que a união das pirâmides é nas suas bases. Estão vendo ali? Tudo bem? Estamos também nos referindo aí à chamada quarta lei da apometria, que serão vistas posteriormente as leis da apometria, num total de 13 leis. Okay? A quarta lei é a lei da criação de campos de força. Tá bom? Será visto posteriormente. Aí, moçada. Como eu falei para vocês, a pirâmide superior, em cima delas, podemos colocar uma cruz crística, um símbolo do cristão, tá bom? Agora perceba também a associação às pirâmides de outros campos de força ligados a elas. Por exemplo, um anel de aço envolvendo as duas pirâmides, exatamente nas bases, onde elas estão acopladas, para evitar eventualmente desvios dessas pirâmides, abrindo espaços entre elas. Okay? Então esse anel de aço dá a ideia de consistência, de força, de resistência de um aço, além de ser um filtro, né, envolvendo as duas pirâmides. Tudo bem? Podemos colocar cores, como eu falei, luz verde, luz azul. Fala-se aqui também, vocês estão lendo aí, em vento solar. Também vai ser abordado posteriormente o vento solar. Tá bom, moçadinha? Por enquanto vamos ficar nos campos de força. Ok, outros tipos de campos de força, outros exemplos, cones, ok? Malhas, é comum usarmos malhas douradas, como se fossem
Sabe aquelas tarrafas de pescadores, ok? Envolvendo entidades e puxando, trazendo muitas entidades que estão conturbando ambientes. Podemos usar esse artifício para trazer, podemos ter contatos com elas, ou elas poderem serem ajudadas de uma forma mais efetiva, tudo bem? Anéis, tapetes, círculos, tá bom? São normalmente brilhantes, são metálicos, magnetizados, até mesmo superfícies espelhadas, ok? Que podemos combiná-las com as pirâmides. Então, por exemplo, vamos pensar na criação de uma pirâmide espelhada, tanto por fora quanto internamente. Tudo bem? Então, por exemplo, imagine uma entidade que tem uma certa facilidade e poder realmente poderosa mentalmente de manipulação de elementos, ok? Podemos envolvê-lo numa pirâmide de contenção. Só que podemos pedir ou imaginar, criar dentro da face inferior dessa pirâmide espelhos. Então, uma pirâmide espelhada por dentro. Assim, qualquer ação de emissão mental dessa entidade está contida na pirâmide, vai se refletir no espelho e voltar para ela mesma. Compreende? Então ela será contida realmente até na sua ação de magística, uma ação mais agressiva. Compreendem? E também essas pirâmides, esses campos de força, ok? Constituem barreiras impedindo a passagem de seres de baixo nível vibracional. Vamos para o próximo. Esses campos de força são utilizados para isolar obsessores, acabamos de falar, lembram? Interessante que podemos contê-los e deslocá-los no tempo e no espaço. Ou seja, vamos voltar no passado. Vamos voltar lá no passado remoto, para que ele observe os seus desenganos, que todos nós cometemos. Tá, mas o foco é ele nesse momento, ele está sendo tratado, ok? Ou então podemos ir mais longe ainda. Muitas vezes podemos retorná-lo ao tempo em que ele não era ainda negativado, compreendem? Há um tempo onde ele tinha intenções voltadas para o bem, para o altruísmo, compreendem? E por motivos quaisquer, de desenganos, de traições, de revoltas, ele se negativou, ele teve essa queda, como todos nós estamos propensos a termos também, ou já tivemos, tá bom, moçadinha? Podemos também fazer o contrário, podemos pensar em termos de levá-lo a uma parte mais superior, compreende? Lembra daquele início dos slides, quando nós começamos, que nós dividimos a psicosfera em 3 regiões, lembram? Região inferior, região intermediária e uma região superior, estão lembrados? Essa região superior, céus, existem, como eu falei para vocês, gradações. Então, existem regiões intermediárias entre a parte do umbral superior e a parte inferior dos céus. É para essa região que são levados, para que ele compreenda, para que ele veja ou entreveja o seu futuro, ou que ele desperte no seu íntimo, ok? A vontade de caminhar para esse paraíso, que para nós e para ele, essas regiões é um paraíso, compreende? Ele não pode ser levado a regiões superiores, maiores, porque ofuscaria, obviamente, não teria sentido. Então temos, e não são todos, tá, moçada? Não são todos que podemos usar esse recurso, não, tá bom? Okay? Esses espíritos que são contidos, né, são cortadas as suas ligações, alimentações energéticas, desenergizando, ok? A partir daí ele pode ser encaminhado ou para cima ou para baixo, dependendo da intenção. Tá bom?
É isso aí, moçadinha. Nós vamos ficando por aqui nesse nosso primeiro encontro, tá ok? Agradecendo a todos por estarem conosco e pedimos que nos acompanhem nas próximas aulas, tá bom, moçada? Fique conosco, fiquem todos com Deus e até um próximo encontro.